Ora, viva a todos, bem-vindos aqui ao canal Matemática Online, hoje para a segunda aula sobre os sistemas proporcionais. Hoje vamos falar sobre o método de Sainte-Laguerre, está bem? Então fica aí desse lado para ver como é que nós podemos aplicar este método. Ora, o método Sainte-Laguerre é um método semelhante ao método de Hont, ok? Se não viste ainda como é que se aplica o método de Hont, então vai ver aqui na descrição do vídeo, tens ali o link para a aula número 1 dos sistemas proporcionais, em que falo precisamente desse método. Então, o método Sainte-Laguerre é muito semelhante ao método de Hont. Foi criado por André Sainte-Laguerre, tá bem? Foi um matemático francês que criou aqui um método muito similar ao de Hont, mas alterou aqui os divisores. Enquanto que o método de Hont, nós utilizamos os números naturais, como os divisores, 1, 2, 3, por aí fora. Neste novo método, nós utilizamos apenas os números naturais ímpares. 1, 3, 5, 7, por aí fora. E então, o facto de utilizarmos então estes números ímpares faz com que haja um favorecimento das listas com menores votos face ao método de Hont, está bem? Então aqui os partidos mais pequeninos, aqueles que têm menos votos, por vezes ganham aqui mais alguns votos. E nós vamos ver aqui a comparação de com o método de Hont para vermos que existe efetivamente algumas alterações. Então este método de Sainte-Laguerre é muito semelhante, tal como já vos disse, ao método de Hont, ou seja, nós temos de apurar o número de votos de cada uma das listas e depois na divisão vamos fazê-lo apenas pelos números ímpares, ok? Números naturais ímpares, 1, 3, 5, 7, por aí fora. Depois temos de ordenar os quocientes obtidos e vamos selecionar os maiores quocientes, no fundo, tantos quanto os mandatos que nós queremos atribuir. No último ponto, se houver um último mandato que esteja o quociente igual entre várias listas, vamos atribuir à lista com menor número de votos. Vamos então aqui a um exemplo prático para ver como é que nós podemos aplicar então este método. Temos então aqui, para uma associação foram feitas eleições e deverão ser atribuídos 12 mandatos, tendo em conta a distribuição de votos, como deverão ser distribuídos os mandatos. Ou seja, nós queremos distribuir aqui 12 mandatos. Ok, vamos colocar aqui de lado então os nossos passos para a aplicação do método de Sainte-Laguerre e vamos então proceder aqui a estes passos todos. Temos a contabilização dos votos, vamos colocar então a lista e os divisores e vamos dividir então pelos números naturais ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Bom, só é para atribuir 12 mandatos, mas vamos começar aqui por fazer a distribuição até o número, a divisão até o número 15 e já vamos ver se é necessário ou não dividir por mais números. Então, depois de feita aqui a lista dos votos com os divisores, com todas as divisões, nós temos de selecionar os 12 quocientes mais elevados. Então vamos lá aqui procurar os 12 quocientes mais elevados. Ok, temos então aqui os 12 quocientes mais elevados. E aqui não houve qualquer tipo de problema. Ou seja, nós até ao último quociente não houve elementos repetidos e então conseguimos apurar desta forma os mandatos a atribuir a cada uma das listas. E então, nesta situação temos para a lista A que foram atribuídos 3 mandatos, para a lista B 4 mandatos, para a C 3 e para a D 2 mandatos. Ok, vamos só fazer aqui uma comparação com o método de Hont, se nós tivéssemos aplicado então o método de Hont. Relativamente ao método de Hont, na lista A nós tínhamos então 2 mandatos, na B teríamos então 5, na C 3 e na D 2 mandatos. Então, como podem ver, aqui relativamente ao método de Hont, o método Sainte-Laguerre acabou por tirar um dos mandatos ao partido B, que era o que tinha mais a lista com mais votos, e acabou por favorecer aqui também a lista A, atribuindo mais um mandato. Então, daí nós dizemos que o método Sainte-Laguerre acaba por favorecer um bocadinho os partidos menos votados. Vamos ver mais um exemplo
para ver aqui a última situação em que pode haver dois quocientes com o mesmo valor, ok? Então, nesta situação, nós devemos atribuir 15 mandatos. Então, vamos colocar aqui os passos para aplicar o método de Saint-Laguerre e vamos proceder da mesma forma, ou seja, vamos utilizar aqui a lista e os divisores e vamos fazer aqui a divisão, o número de votos, 250, 350, 500 e 450, vamos dividindo por 1, por 3, 5, 7, 9, 11, 13 e vamos fazer também até ao número 15. E agora o que é que nós vamos ter de fazer? Vamos ter de selecionar os 15 maiores quocientes, uma vez que são os 15 mandatos que nós vamos ter de atribuir. Ok, então vamos lá selecionar aqui os 15 maiores quocientes. Chegamos até ao 14º quociente mais elevado. Ok, falta-nos atribuir um mandato. E agora, os quocientes que nós temos, os próximos, e que têm o mesmo valor é o 50. Então temos na lista A 50, B 50 e na D também o 50. E aqui o quarto passo diz-nos então que, no caso de restar apenas um mandato e os quocientes forem iguais, então devemos atribuir esse mandato à lista com menor número de votos. Ou seja, quem tem menos votos destas três listas, da A, da B e da D, é a lista A. Então vamos atribuir o 15º mandato à lista A, que é a que tem menos votos. Então, desta forma, nós vamos dizer que a lista A vai ficar com 3 mandatos, a B também com 3, a C vai ficar com 5 e a D vai ficar com 4 mandatos. Então, segundo o método de Saint-Laguerre, esta devia ser a forma como vamos distribuir os 15 mandatos por estas 4 listas aqui apresentadas com estes votos. Está bem? Então, espero que tenham entendido e que vos tenha ajudado aqui no vosso estudo dos sistemas proporcionais. Está bem? Até uma próxima aula.